Natural de São Paulo, é formada em Pedagogia e pós-graduada em Educação e Linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco. É professora da Rede Estadual de Pernambuco e da Rede Municipal do Recife. Com longa trajetória no movimento sindical, foi dirigente do Simpere, o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife, onde travou lutas em defesa da educação pública. Militante do PSTU desde a fundação do partido, foi candidata a prefeita do Recife em 2016, em 2014 ao Senado Federal e em 2012 foi candidata a vereadora do Recife. A candidata ao governo de Pernambuco pelo PSTU, Simone Fontana, está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite. Mais um Roda Viva Pernambuco no ar, pela TV Nova, TV Cultura. Todas as terças, neste mesmo horário, você acompanha a nossa programação. Esse mês nós estamos dando sequência à sabatina com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Hoje é a vez da candidata Simone Fontana, que pertence ao PSTU. Na próxima terça-feira, dia 4 de setembro, conosco aqui no centro do Roda Viva Pernambuco, o candidato Júlio Losso, que pertence ao Rede Sustentabilidade. No próximo dia 11 de setembro, será a vez do candidato Paulo Câmara, que é governador e tenta a reeleição do PSB. No dia 18 de setembro, o candidato Maurício Randes é o nosso convidado para o centro do Roda Viva Pernambuco. E no dia 25 de setembro, o candidato Armando Monteiro Neto, que pertence ao PTB, também estará conosco. A partir de agora você pode acompanhar o Roda Viva Pernambuco também nas redes sociais. Participe do Roda Viva Pernambuco pelo Instagram, @AldoVilela, o Facebook Aldo Vilela Oficial, pelo Instagram da TV Nova Nordeste, @TV Nova Nordeste e pelo Facebook TV Nova Nordeste. É importante a sua participação. O intuito do programa Roda Viva Pernambuco é esclarecer cada vez mais e, claro, fazer com que o eleitor tenha um conhecimento amplo de quem pretende governar o estado de Pernambuco. Vou apresentar agora a nossa mesa, composta por jornalistas, por cientistas políticos. Priscila Lapa, conosco mais uma vez, cientista política, participa desse bate-papo com a candidata Simone Fontana. Conosco também, aqui no Roda Viva Pernambuco, Jairo Lima. Jairo representa o blog da Folha de Pernambuco, é o nosso participante dessa noite. Representando o leiajá.com.br, a editora de política do Leiajá, Tabata Alves. Também conosco hoje à noite no Roda Viva Pernambuco. Outro cientista, o cientista político Pedro Soares, vai participar da nossa rodada dessa noite, entrevistando, conversando com a candidata Simone Fontana. Pelo Diário de Pernambuco, recebemos o jornalista Sávio Gabriel, que também, evidentemente, vai brilhantar essa noite aqui do Roda Viva Pernambuco. E pelo blog Ponto de Vista, Wellington Ribeiro também conosco para as perguntas, para o bate-papo, para que possamos fazer, sem dúvida alguma, uma boa noite de entrevista com a candidata Simone Fontana. Candidata, boa noite, obrigado pela presença aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. Boa noite, Aldo. Boa noite, bem? Priscila, Tabata, Sávio, Todos. Jairo, Pedro e Wellington. Que bom. E obrigada pelo convite. Que bom. Vamos conversar. A primeira pergunta que eu faço, para depois os meus colegas conversarem com a senhora, por que o PSTU insiste tanto e nunca consegue nada? Não, a gente insiste tanto em quê? Porque o objetivo do partido não é a eleição em si. Nós somos um partido para além das eleições. Então a gente insiste porque a gente insiste em transformar a sociedade. Esse é o objetivo estratégico do PSTU. É transformar essa sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade completamente doente. A gente vê os índices de mortalidade, os índices de violência, de desemprego, a péssima condições das escolas, da saúde, do saneamento, da moradia. É necessário e é possível transformar tudo que está aí. E a gente tem no partido essa fortaleza, para poder fazer essa transformação. Perfeito. Aí a gente insiste, isso, né? A eleição é um momento privilegiado de a gente botar nossas propostas num momento como eu estou aqui agora, podendo falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, que em outro período não teria. Mas, e estamos aí colocando também a nossa candidatura para valer, para as pessoas votarem, para a gente poder fazer com que esse projeto tenha eco na sociedade e a gente possa realmente transformar. Perfeito. Obrigado pela resposta. Priscila,
Boa noite. Boa noite, Aldo, boa noite, colegas, boa noite, candidata. Boa noite. Fala-se muito numa regressão, né, da esquerda no mundo, né, e no Brasil, a partir na América Latina, né, como um todo, né, a partir de derrotas eleitorais significativas nos últimos anos, né. Como é que o PSTU encara esse momento, né? Vocês encaram como, de fato, um desafio de repensar a esquerda no Brasil e no mundo, ou vocês acreditam que isso é apenas um confronto, né, momentâneo, que é normal, né, no cenário político? Eu acho que está se colocando foi a grande decepção que a classe trabalhadora, porque na verdade não se pauta na esquerda ou na direita, a questão é a classe, né? É a luta de classe que está colocada. Então a gente não nos interessa um governo de esquerda que não está a serviço da classe trabalhadora. Então hoje a gente vê que o que aconteceu, a experiência que a classe fez com os governos ditos de esquerda não foi uma experiência que pôde libertar ela do jugo do capital, né? Não teve como libertar a classe da exploração que ela está sofrendo. E acabou, está dando no que deu, né? A gente vê hoje uma crise política muito grande no Brasil, uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, e quem está pagando é a classe. A gente acredita que, ao contrário do que diz alguns partidos da esquerda, que a gente está vivendo num momento reacionário, para nós não, a gente está vivendo num momento que a luta de classe pode crescer. Como houve greves grandes no Brasil, como há muitos anos não tinha, a greve geral do ano passado é um exemplo. A greve dos caminhoneiros esse ano foi também um grande exemplo. 2013 também, grandes levantes da população, levantes espontâneos, né? Lutando por moradia, denunciando os gastos com a Copa do Mundo. Então a gente vê que a classe está viva, né? Está querendo lutar. E agora cabe a gente canalizar essa luta para realmente uma transformação, que é o que a gente está lutando. Antes de passar para o Jairo, deixa eu registrar a presença, né, de Ronaldo Câmara, nosso chargista, cedido gentilmente pelo Jornal do Comércio, abrilhantando o nosso programa com os traços. Eu esqueci de falar boa noite. Com os traços da nossa candidata e dos convidados. Jairo Lima, boa noite, Jairo. Boa noite, Aldo, boa noite, colegas, boa noite, telespectadores. Candidata, estamos vivendo agora um momento de eleição estadual. E o governo de Pernambuco, através do governador Paulo Câmara, se vangloria dos altos índices do IDEB, um índice que mede a educação no estado de Pernambuco. Pelo terceiro ano consecutivo, se não me engano, ele é o estado primeiro lugar no país inteiro. A senhora tem origens em educação. Sim. Concorda com esse índice apresentado pelo IDEB e pelo governo do estado como grande... Se a educação do Brasil, do Pernambuco está em primeiro lugar, eu avalio o restante do Brasil. A gente que é professor, que está vivendo o dia a dia de sala de aula, não é esse o contexto que está vivendo a educação. Primeiro que houve uma diminuição da quantidade de alunos, né? O governo já atendeu, eu tenho 32 anos, né? Me aposentei na rede estadual, mas quando eu entrei eu era professora do ensino fundamental, anos iniciais. E hoje não existe mais, praticamente não existe mais essa modalidade de ensino, né, que é o antigo primário. Então houve muito fechamento de turmas, praticamente extinguiu, municipalizou, fechou escolas. Eu sou de origem de uma escola que foi fechada, Colônia de Pescadores lá em Brasília Teimosa, outras foram municipalizadas. Então houve esse movimento, né, em relação à educação, houve uma diminuição da quantidade de alunos também. Então, hoje existe, né? Hoje a gente tem uma pesquisa que a gente viu no próprio Jornal do Comércio que 100 mil jovens de 15 a 17 anos estão fora das salas de aula. Então, isso é um dado que a gente tem que levar em consideração. E existe hoje uma desvalorização dos professores, né? A gente não tem... Paulo Câmara prometeu dobrar o salário dos professores. Hoje, para a gente conseguir reajuste salarial, foi necessário recorrer às greves, né? Só esse ano que ele deu reajuste por ser um ano eleitoral, mas assim mesmo só em outubro. Então existe uma desvalorização, os professores estão trabalhando 2, 3 horários para poder sobreviver. As salas de aula completamente sucateadas, superlotadas. Turno noturno fechou em várias escolas, que é um turno onde os estudantes, né, trabalhadores que não tiveram condições de realizar seus estudos no tempo regular, precisam desse turno da noite
e não estão encontrando, né, vagas. Então, o retrato da educação é esse. E a gente avalia 4,5, não é uma nota que a gente quer que nosso filho tire na escola, né? E esse é o índice que está colocado. Então, tem que se fazer muito mais pelas escolas. As escolas mesmo de tempo integral, inclusive muitos professores falam, denuncie a situação das escolas de tempo integral, porque o aluno passa o dia inteiro na escola, não tem chuveiro para ele tomar banho depois de fazer um esporte, não tem um armário para ele guardar sua bolsa. Muitos alunos não gostam da escola integral porque eles têm outras atividades, ajudam em casa, ajudam a família, tomam conta às vezes do irmão, então para eles aquele período acaba sendo ruim ficar na escola. E assim, o restante da escola, fora essa problemática da escola integral, também não tem quadra esportiva. Isso em nível estadual. Também a gente vê em nível municipal a situação das escolas, do sucateamento, a jornada do professor muito extensa. Então é muito que se avançar mesmo na educação em Pernambuco. Qual é a nota que a senhora dá para a educação em Pernambuco como professora de 0 a 10 nessa escala, hoje? Eu dou o que ele teve 4, né? 4. Agora, para isso que eu falo. Como... Não, o que eu acho é o seguinte, existe um grande empenho dos professores. A gente, quando entra, a gente faz magistério, faz pedagogia, porque na minha época eu entrei com magistério, depois eu fiz pedagogia. Quando a gente se forma, a gente tem um desejo profundo, ideal, né? Um desejo mesmo de transformar, de levar o conhecimento para o aluno, de fazer que aquilo aconteça. E no dia a dia, você vai se deparando com muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades que Só tem piorado. As dificuldades... O que melhorou tem a ver com a tecnologia. A gente for ver assim... você vê hoje várias transformações aconteceram. A escola não teve essa transformação, não evoluiu na mesma proporção, né? Então, perfeito. Quando eu entrei tinha mimeógrafo, hoje não tem, mas não é por isso que a gente também só faltava, né? Ainda está na Idade da Pedra. Não tem uma escola de qualidade, mas né? assim, as transformações profundas que é necessário acontecer na escola, para além do IDEB, de responder IDEB, mas que a gente tem uma juventude voltada para o conhecimento científico, para o conhecimento humano, né? A gente ainda está muito longe de conseguir. Né? Tabata Alves, boa noite, Tabata. Boa noite, Aldo, boa noite à mesa, boa noite, candidata, e a quem nos assiste pela TV Nova. Candidata, a questão do transporte público é um reclame geral, né? Tanto no noticiário como das pessoas que a senhora deve aí se colocar todos os dias. Então, a senhora tem falado muito nas suas entrevistas e colocado como proposta a questão de colocar tanto os estudantes quanto as pessoas desempregadas aí sem pagar a passagem, né? Mas como viabilizar isso? A gente vive um momento de crise, tem aí os empresários, como o governo conseguir fazer esse debate, levar esse debate adiante e viabilizar a proposta? A gente defende a estatização do transporte público, né? Enquanto o transporte público estiver nas mãos dos empresários, na mão da iniciativa privada, que visa simplesmente o lucro, não visa transportar as pessoas, né? Dar condições para a locomoção das pessoas. Então, enquanto o transporte público estiver na mão de quem quer lucrar, a gente vai ter as pessoas se acidentando, né, no transporte, viajando como se fossem gados, porque é um absurdo a forma como as pessoas se transportam nos ônibus, como as pessoas são transportadas no ônibus. Então, é necessário que a gente tire das empresas privadas, que a gente possa estatizar o sistema de transporte público. E aí era possível, se não tiver serviço do lucro, é possível que a gente faça tarifas zero, né, tarifa zero para estudantes e desempregados. Uma pessoa desempregada não tem condições nem de procurar emprego, porque a passagem é muito cara, né, principalmente para quem ganha salário mínimo, e quem é desempregado, então, nem se fala. E para o estudante que está num período de estudo, né, ele não trabalha, né, a maioria, né, não deveria trabalhar, deveria só se dedicar aos estudos, então ele tem que ter seu transporte gratuito. Agora, fora isso também, a gente tem que melhorar as linhas de metrô, né? A gente vê o metrô, ele atende só uma região, não há um investimento no transporte que é mais rápido, mais econômico, no caso depois que, né, ele é caro
Na estrutura? Na estrutura ele é caro, mas depois ele se torna um transporte eficiente, muito mais eficiente. Então, você vai em Igaraçu, Paulista, né? Não chega metrô e muitas pessoas moram lá, trabalham em Recife e vivem naqueles terminais terríveis, né? Então, a gente precisa realmente ter um olhar, também investir em ciclovias, né? Porque não adianta uma ciclovia só para passeios de sábado e domingo no caso, né? Que as ruas são fechadas para a pessoa passear. É necessário que a gente, o trabalhador que usa a bicicleta para ir para o seu trabalho, ele tenha como se locomover. Agora, então, só para complementar a pergunta da Tabata, candidata, e esse dinheiro vem de onde? Como é que de onde a senhora imagina que pode tirar esse dinheiro para tornar essa tarifa zero? Tira de onde? Tira de que setor do governo? Olha, onde é que... na verdade, assim, o que a gente defende é que o governo esteja voltado para as necessidades da população. Hoje o que acontece é que o governo... Mas aí é ampliar a ação do Estado? Exatamente. Um Estado maior, na verdade, hoje o Estado é grande para as empresas, né? Uhum. Ele socorre os bancos, ele socorre... socorre não, né? Porque eles não estão precisando de socorro. Ajudam. Então, ajudam bastante, né? As empresas que se instalam, né? Com isenções de impostos, com incentivos fiscais, certo? Então, enquanto tiver esse estado máximo para o setor privado e o mínimo para a população, né? Então a gente fala, o Estado deve estar a serviço do atendimento das necessidades da população. Então, se é necessário um transporte de qualidade, o Estado tem que está interferindo para poder garantir. Não, hoje são condições que desumanas, né, que as pessoas viajam. Eu sei porque eu viajo, já andei muito de ônibus, metrô, então é um absurdo completo, não tem segurança nenhuma. Cada vez pior. Não, as pessoas ficam assim, em pé, quase voando, porque é um acosto muito grande. Deixa eu pedir permissão para a senhora, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no Roda Viva. Na volta tem Sávio Gabriel, tem o Wellington, tem Pedro Soares para perguntar para a senhora e, é claro, a gente continua esse bate-papo aqui no Roda Viva, tá bom? Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Roda Viva Pernambuco, participe das nossas redes sociais. Entre em contato conosco, pergunte, faça o seu questionamento pelo Instagram oficial, @AldoVilela, pelo Facebook, o Aldo Vilela Oficial, o Instagram, @TV Nova Nordeste e o Facebook TV Nova Nordeste. Manda seu e-mail, conversa com a gente, participa. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Roda Viva Pernambuco. Hoje, Simone Fontana, candidata ao governo do estado de Pernambuco pelo PSTU.